E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Música e Sociedade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os virtuosos. O que eles representaram na sociedade do século XIX? Como é que essa sociedade entendia a figura dessa personagem musical? A primeira coisa importante da gente notar no virtuoso e no início do século XIX é que ele vai ser um personagem extremamente popular da cultura musical europeia. Isso significa que é somente ao longo do século que vai se acumulando um processo de consagração nessa personagem musical que irá transformar esse músico do universo popular, dos espetáculos de música populares do início do século, naquele músico do concerto de música séria, de música clássica que a gente vai observar já ao final do século e observa até hoje. Assim, no início do século, o virtuoso, por exemplo, em piano, vai estar ligado menos à interpretação, por exemplo, de uma sonata de Beethoven, uma Hammerklavier, e estará mais ligado à interpretação de peças totalmente populares, como variações em cima de uma área de ópera famosa, uma fantasia, ou mesmo improvisos musicais. Vamos tomar como exemplo um pianista francês de nome Henri Hertz, que vai empreender uma turnê musical nos Estados Unidos na metade do século XIX. Um dos chamarizes que ele tinha para atrair público era o fato de que a plateia podia sugerir temas para que ele variasse no piano conforme a vontade do público. Esses expedientes, eles demonstram uma profunda cisão entre dois universos musicais, que é esse universo da música popular e o universo da música séria, dos idealistas musicais, né? A gente vai ter essa proporção se a gente perceber como o virtuoso vai ser entendido pelos idealistas. Uma das torcidas de nariz mais comuns que os idealistas musicais tinham com os pianistas virtuosos era geralmente de atacá-los como um produto comercial. Ou seja, eles lembravam que a arte possui, de uma maneira ou de outra, essa conexão com um mundo que vive à parte do plenamente artístico. Agora, por outro lado, é muito interessante também a gente ver o que o virtuoso representava dentro da cultura burguesa europeia no século XIX. Especificamente, o que a imagem dele pode revelar dessa cultura. Para a gente atentar para essa questão, a gente vai dar uma olhadinha neste livro aqui, chamado O Músico como Empreendedor, organizado pelo William Weber. A gente vai olhar um dos artigos deste livro, escrito pelo musicólogo Richard Lepers, chamado O Músico do Imaginário. Para Lepers, o virtuoso ele representava tanto um desafio à cultura burguesa quanto uma reafirmação desta mesma cultura. Operando ora como confirmação e ora como transgressão dessa cultura, o virtuoso chama a atenção para si. Como confirmação de cultura, ele seria uma representação artística, ou seja, uma estetização da energia da reprodução de uma sociedade industrializada. Ou seja, sua habilidade técnica, seu domínio sobre o corpo, sua velocidade, sua intensidade, lembraria muito o universo de uma fábrica. Ou seja, o virtuoso e a Revolução Industrial operariam como imagens em paralelo. Enquanto que a transgressão se resume também, paradoxalmente, dentro desse próprio universo da postura física do virtuoso. Por exemplo, há um certo histrionismo no seu comportamento corporal que irá remeter a certas transgressões do decoro da cultura burguesa. Um outro ponto interessante dessa transgressão da cultura burguesa, que vai ser apontada pelo musicólogo Richard Lepers, se reserva ao fato de que, muitas vezes, o virtuoso transgredia inclusive questões de gênero. O que isso vai significar? Significa muitas vezes que atitudes corporais tomadas pelo virtuoso, conforme a interpretação, a performance da peça que ele está executando, opera, ora, de maneira masculina, ou seja, aquilo que a cultura vai identificar como maneira masculina, e ora opera de maneira feminina. Ou seja, por um lado nós vamos ter a leveza, o encanto, por outro lado nós vamos ter a força, a militarização daquele discurso
performático que o intérprete vai adotar durante a execução da sua obra. E isso pode ser observado não somente no pianista ou mesmo no violinista, mas pode ser observado também no regente do século XIX. É muito curioso observar, por exemplo, caricaturas feitas de Mahler ou mesmo de Berlioz, que representam a transgressão dessa fronteira entre o feminino e o masculino. E para além da transgressão e da confirmação da cultura burguesa, um terceiro elemento soma-se ao fascínio do virtuose na sociedade europeia. O virtuose vai lembrar, através da sua arte, o lado humano desta sociedade. Ele transforma o instrumento máquina em objeto de se produzir o fenômeno artístico. Ou seja, ele lembra ao mundo reificado, coisificado, o lado humano de sua própria cultura. Observando esses aspectos, a gente consegue entender, para além das questões artísticas, um pouco do porquê o virtuoso irá exercer tanto fascínio na sociedade europeia. Assim, nós conseguimos compreender o tamanho do fascínio que figuras como Liszt, Thalberg, Paganini ou mesmo regentes como Bruno Walter e Mahler irão operar na sociedade europeia do século XIX. Então, pessoal, continue acompanhando a gente aqui no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, no nosso site, no nosso Instagram. Compartilhe, comente, convide seus colegas a conhecer o trabalho do Música e Sociedade. Até mais! Uma das torcidas de nariz mais comuns que os idealistas musicais tinham com os